Tem que ter uma análise específica, tá? Vamos lá, ó. Questão 106. O que essa questão 106 diz? E aí, vocês acertaram essa? A fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina em seu isômero. Questão de isomeria. Ela vai dizer o seguinte: a icterícia, popularmente conhecida como amarelão, é uma patologia frequentemente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo da substância deixa-o com uma pele amarelada. A fototerapia, um tratamento de icterícia neonatal, consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida em seu isômero, luminorubina, que por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile e pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. O que você tinha que analisar? Nós temos aqui a bilirrubina, né, a hiperbilirrubina, sendo convertida em seu isômero, aluminirrubina. Batendo o olho, a primeira coisa que você teria que ver é que aqui eu mudo a minha estrutura, né? Então aqui, tá vendo? Aqui mudou. Então aqui mudou, né, a minha estrutura. Eu continuo tendo a mesma forma molecular, por isso que é o conceito de isomeria, né? Mas mudou basicamente a minha estrutura. Aqui ela fecha, né? Aqui ela fecha, aqui ela tá aberta. Aqui eu tinha um hidrogênio, eu deixo de ter, tá? Então logo, se mudou aqui, a primeira coisa que a gente teria que analisar é que não tem isomeria óptica dentro do primeiro momento. Poderia até acontecer. Para ter isomeria óptica, tem que lembrar que para ter isomeria óptica, nós precisamos ter um carbono quiral. Então um carbono com 4 ligantes diferentes, né? X1, X2, X3 e X4, né? 4 ligantes diferentes, nós teremos um isômero óptico. Aqui nós poderíamos ter uma isomeria óptica, tá? Porque eu tenho um, eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho outro. Opa, até pulei aqui, né? Que maluquice é essa? Eu tenho outro e aqui eu tenho outro ligante, né? Então eu tenho 4 ligantes diferentes. Então aqui eu tenho um carbono quiral, né? Tem um carbono quiral. Só que não está acontecendo isomeria óptica aqui, né? Porque isomeria óptica teria que ter uma mudança óptica, tá? Então essa aqui não é isomeria óptica. Pode acontecer, mas não é nessa questão. No caso dessa questão, não é isomeria óptica que está acontecendo. Poderia até ser, mas não é. Isomeria geométrica envolve cis e trans, né? Cis e trans. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma ligação dupla, por exemplo, entre carbono. Lembrando que ligação do X1 tem que ser diferente do X2, ligação do X3 tem que ser diferente do X4, ou seja, os ligantes têm que ser diferentes para que eles possam mudar ali a sua molécula, que também poderia acontecer nessa molécula, porque aqui eu também tenho aqui, ó, a possibilidade de isomeria geométrica, né? Eu tenho X1 diferente desse ligante, né? E esse ligante diferente desse. Poderia acontecer aqui, mas não é o que acontece, tá? Não é o que acontece porque ele continua na mesma molécula com a mesma posição. Então não acontece isomeria geométrica. Poderia acontecer nessa questão, não é o que acontece. Ficamos com isomeria de posição. De posição é quando só muda a posição ali de determinado grupo funcional, né? Ou determinado ligante ali, mas não é o que acontece. Não mudou a posição, mudou realmente a cadeia. A cadeia carbônica acabou mudando ali. Tá? Antes ela estava fechada, ela se tornou aberta aqui. Então não é apenas de posição. Entre funcional e cadeia, aí essa questão foi muito questionada, por quê? Porque muda a função também, tá? Mas a resposta mais clássica é que mudou a cadeia, tá? Mudou a cadeia, seria a letra C. Mas, em um contexto de briga, nível mais superior, assim como a da ave ali, a gente poderia até ver que mudou um pouco a função. Por quê? Porque aqui eu tinha, olha só, um NH2, um NH, né? E aqui ele perde o H, né, velho? Aqui ele perde o H. Aí aqui eu passo a ter um N ligado a um dupla C aqui, né? É uma outra função aqui. E aí? Esse N ligado a um C fazendo dupla aqui, o que a gente tem aqui? Se a gente fosse analisar, né? Então aqui mudou a função se a gente fosse analisar. Se eu analisar desse ponto de vista aqui, tá? Se eu analisar desse ponto de vista aqui, eu poderia pensar aqui esse NH. Eu poderia pensar aqui em uma amina, tá? Poderia pensar que aqui eu tenho uma amina, e aqui eu passo a ter, olha só, um N ligado a um carbono, dupla ligação com um carbono. Essa função aqui nós chamamos de imina. Alguém estudou funções nitrogenadas lá no Memorize Completo? Isso aqui é uma imina, cara. N ligado a dupla com carbono, tá? Agora, se eu analisar desse outro ponto de vista aqui, o N ligado a esse outro, olha só. Quando eu tiver um N ligado com ligação simples a um carbono que faz ligação dupla, essa ligação dupla é EN. Então eu passo a ter uma função de nível superior chamado de enamina. Esse é o problema. Quem manja muito, tá? Quem manja muito, às vezes toma na questão, entendeu? Eu explico na aula em mina, entendeu? Em mina, assiste lá depois, vê lá no finalzinho. Todas as funções nitrogenadas. Nós temos amina, amida, então amina primária, secundária, terciária, amida, e nós temos ainda as iminas.
E nitrocompostos, como os nitrotoluenos, tá? Tem em mina, beleza? E ainda tem a N-amina, porque é um carbono com ligação dupla. Desse lado aqui ainda nós temos ainda, se eu fosse considerar, daqui a pouco teria também um carbono de ligação dupla, também aqui desse lado aqui nós teríamos uma N-amina, né? Então, de forma mais específica, essa questão também é uma questão mais polêmica, porque houve muita discussão, porque poderia também ser isomeria de função, mas eu nem só queria saber isomeria de cadeia, né? Então, no contexto fundamental, marca o mais básico, tá? Mudou a cadeia, não vai brigar com a questão. Ah, mudou a função também. Não, finge que não viu, tá? Finge que tu é um aluno iniciante do mais básico e é isso. Nem briga, porque eles não vão anular a questão, tá? Não vão anular a questão é extremamente específica, né? Ai. Eles não vão mudar a questão, né? Eu tenho que fazer uma revisão de orgânica com vocês, né? Ou seja, quando você acaba sabendo demais, você pode acabar errando a questão ali por pensar muito, né? Por pensar muito. Saber menos às vezes ajuda, né? Saber menos às vezes ajuda. Agora vocês estão entendendo o nível da prova, né? Galera, a prova de natureza, ela é a prova mais difícil do Enem. Sem sombra de dúvidas, assim, tá? Sem sombra de dúvidas, ela é a mais difícil. Matemática do Enem é fácil, tá? Matemática do Enem é muito fácil, tá? Facilmente, qualquer um de vocês batem mais 35 com tranquilidade. Humanas, então, pelo amor de Deus, né? Humanas é uma mata, moleza.